Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e, eventualmente, no O Farol do Brasil. Temporada de ciclones tropicais no Atlântico, ano de 2025. A temporada já começou no dia 1º de junho deste ano e o primeiro prognóstico foi lançado no dia 22 de maio. Para falar sobre o segundo prognóstico, aquele que já tem mais assertivas sobre essa temporada, e principalmente para a área mais conturbada que ocorre entre setembro e outubro, nosso convidado de hoje é o professor Marcel Ligabot, do canal Tudo sobre Furacões. Olá, professor, seja bem-vindo ao canal mais uma vez para fazer aqui as suas considerações. Obrigado pelo convite novamente, né? Já virou tradição a gente vir essa época do ano aqui falar da temporada de furacões. E esse ano, lógico, a gente sempre tenta inovar, sempre tenta trazer informação nova. Inclusive, vamos tentar aí ao longo do vídeo trazer alguns equipamentos novos que nós estamos testando aqui durante a temporada, né? Esse começo de temporada de furacões, como geralmente quase não tem furacões, a gente usa os equipamentos lá nas planícies centrais americanas nos tempos severos lá para tentar aperfeiçoar o equipamento, né? Nosso modo de não só de levantar dados, mas de capturar imagens. Então tem novidades boas aí, né? Mas sempre é bom a gente começar falando da temporada, o que esperar da temporada, o que nós temos aí pela frente. Perfeito. E o nosso primeiro slide aqui sempre é mostrar o prognóstico. No caso aqui já seria o segundo prognóstico desse ano. O senhor quer começar comentando ele aqui? Olha Eu só. sempre gosto do prognóstico da equipe do professor Phil, né, que continua o trabalho do professor William Gray, né, a equipe mais respeitada no assunto aqui de prognóstico furacões. A NOAA também soltou o prognóstico dela, tá? E outras universidades, também outros institutos de pesquisa soltaram, né? Mas aí eu gosto de focar mais nessa que todo mundo considera como a mais fidedigna, né? Então, não mudou muito do primeiro prognóstico, já é o segundo, tá? O terceiro vai sair agora em agosto, já com a temporada em andamento também, mas não mudou praticamente nada. O que nós temos aí de projeção? Bem, ali embaixo mostra, né? O forecast. Então, esperado de 17 tempestades que vão receber nome. Lembrando que a nova normal climatológica coloca como 14. A última normal eram 12. Hoje já são 14, tá? A nova normal climatológica que pega os últimos 30 anos, né? Dessas 17 tempestades nomeadas, 9 têm a possibilidade de virarem furacões, né? Intensificarem aí no seu a intensidade dos ventos, né, no centro da tempestade e chegando à categoria de furacão. Desses nove furacões, há a possibilidade de 4 poderem chegar aos furacões de alta intensidade, que são de categoria 3, 4 e 5. Então é uma temporada acima da média, né? Não muita, um pouco mais, né? O normal seria em torno de 7, 8 furacões na temporada, 2, 3 de alta intensidade, então esperado um pouquinho acima da média, tá? Eu acho que esses números são bem conservadores, tá? Eles não estão nem jogando muito para cima nem muito para baixo, mas eu acho que isso vão representar bem a realidade mesmo, né? E a qualidade da temporada, a gente sempre usa aquele número ACE, né? Que é o Cyclonic Energy Accumulated, é o quanto de energia acumulada, ciclônica acumulada, que é uma integração que a gente faz entre a quantidade de furacões, o número de dias, a duração, né, deles e a intensidade. Então a projeção aí que está em torno de 155. Tá? Acima de 120 já é uma temporada ativa, né? 155 já é uma temporada acima da média. Então teremos uns furacões com bastante intensidade, né? Eles podem ou não vir a continente, porém a perspectiva é que teremos alguns aí furacões intensos, tá? Em geral, acho que bom, tem algumas características que o senhor vai falar ainda sobre a temporada, mas a maior parte desses sistemas provavelmente vão maturar e consumir muita energia ainda no trajeto, né, professor? Com certeza. Se bem que esse ano, eu acho que a gente vai ter esse número ciclônico um pouco menor, eu acho, porque eu estou esperando muita tempestade já formando no Golfo, e o Golfo você não tem muito tempo para ele chegar em continente.
né? Uhum. Lógico, a gente tem observado nos últimos anos a intensificação dessas tempestades, né? Isso é um objeto de estudo muito relevante aqui, né? Por que e como elas estão se intensificando rapidamente ao se aproximar da costa, né? Então, assim, é bem alarmante, porque assim, ela pode se formar em questão de 1, 2 dias já está se aproximando da costa, né? Então, assim, você pegar um furacão intensificando é pior do que pegar um furacão perdendo intensidade. Ou seja, às vezes é melhor você pegar um furacão categoria 3 perdendo a sua estrutura, tá? Do que um furacão 2 no processo de intensificação. Então, isso é muito importante para a gente, que às vezes pode não ser um furacão categoria 4, mas um furacão categoria 2 se intensificando, os estragos são significativos, né? Ao passo que um furacão 4 perdendo a sua estrutura, os impactos são bem diferentes, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, esse ano, eu considero o Golfo do México tem que ter um olhar cuidadoso ali. Perfeito. Quer avançar aqui, professor? Pode ser. Um dos prognósticos mais assertivos, né, são aqueles que levam em consideração o ponto inicial, né? Primeiro escalão, primeira categoria é o ciclo, né, de Enso, se tá é Laninha ou El Ninho. A tendência é que no pico da temporada, entre agosto, setembro e outubro, lá ASO, a tendência é que seja neutro, né? Muito próximo, a chance é muito alta de que seja neutro, tá? Talvez até um pouco laninho, mas a tendência é que seja mesmo neutro. Aí, à medida que vai chegando para o final da temporada, a tendência é que vire laninha, né? O que a gente percebe nos últimos anos é que quando você tem essa mudança muito brusca, muito rápida entre um e outro, o sistema entra em pânico e não responde muito bem com os prognósticos. Então, talvez isso a gente fale um pouco no prognóstico no final da temporada, porque sair de um neutro para um laninha, por mais que o laninha favoreça a formação de furacões, isso gira um distúrbio na atmosfera que ela não responde bem ao que normalmente a gente espera, bagunça mais, digamos assim. Então fica um pouco mais incerto as coisas, entendeu? E facilita, inclusive, a formação, né? Mas é que vai estar meio que morrendo a temporada, né? Vai estar meio que encerrando, né? Exato. Perfeito. Quer que mude, professor, para o próximo? Pode ser. Porque o Laninha, ele para a gente saber se está El Ninho, Laninha, pode mudar. Laninha, El Ninho, né? A gente usa aí, tem alguns modelos, né? E você vê bem a disparidade deles, né? Você vê que muitos estão colocando abaixo, o zero seria neutro, né? Então tem essa faixa de meio positivo, meio negativo que a gente considera neutro, né? Então você vê que tem alguns que ainda jogam como laninha, alguns outros no pico da temporada, que é lá agosto, setembro, outubro, como laninha, um só joga como El Ninho, mas a chance maior é que realmente permaneça como neutro, né? Poder estar um pouquinho acima da temperatura que é esperada, considerada normal, ou um pouquinho abaixo, que a gente chama de ano neutro, né? Eu acho que o significativo que a gente pode extrair daí é que a chance é muito alta de que seja ou neutro ou laninha. E só basta isso para a gente saber que é uma temporada que tem que ficar de olho. Não precisa ser laninha especificamente. Um ano neutro já é um ano que já chama a atenção. Tivemos grandes tempestades em anos neutros, né? E tempestades que causaram bastante impacto, e não necessariamente era um ano de laninha, um ano neutro. Então isso que chama atenção. É quase certo que não teremos El Ninho, né? A chance é muito alta de que teremos ou neutro ou laninha. E isso é o fator principal para a gente falar, olha, essa temporada tem tudo para ser entre a média ou um pouco acima da média, tá? É interessante, porque tem aquela questão do cisalhamento de vento em altitude, né? São três condições, mas duas jogam favoráveis, né? Para favorecer a não ter tanto cisalhamento, né? Então, neutro pode ser que tenha pouco cisalhamento, e se for laninha, pior ainda, não vai ter cisalhamento nenhum. Os ciclones se estruturam muito bem, né? Porque quando a gente tem ano neutro ou laninha, a janela, quando a gente fala janela, eu falo do intervalo. O intervalo que a gente tem, obviamente, de tempo, é maior de que forme alguma coisa, tá? Você vai ter cisalhamento de ventos, invariavelmente, no Atlântico. E quando tem a laninha e o ninho, os intervalos propícios para a formação com pouco cisalhamento são maiores, né?
Porque é um movimento que não é contínuo, né? Tipo, Laninha não tem cisalhamento? Tem, mas são bem menos observados que em El Ninho. Né? Então, nesses momentos de que vamos ter mais chance com pouco cisalhamento de ventos, possibilita maior probabilidade de formação desses furacões, né? Porque às vezes é bom lembrar, não é que não tenha cisalhamento, vai ter, e a região é muito grande, tá? Depois eu mostro aí no mapa, mas é muito grande, então pode ser que no mesmo momento uma porção do Atlântico tenha o cisalhamento maior, outra porção menor. Então, isso tudo que a gente tem que levar em consideração quando a gente estuda os furacões. E tem a questão climatológica, né? E tem a questão momentânea que a gente olha e avalia as condições naqueles dias, né? Naquele quadro que está se formando. Quadro sinótico que está se formando ali. E agora, olha lá, o Atlântico. Então, isso comparando ao normal climatológico, que são os últimos 30 anos, de 91 a 2020, nesse período, nesse último mês aí, que se estendeu de maio até o começo de junho, nós observamos o quê? A anomalia da temperatura do mar. Então, o que chama atenção é quando você tem, literalmente, parece que é um círculo, a gente chama de ferradura, tá? Que começa lá do Atlântico Norte, passa pela Península Ibérica, costa africana e margeando a América do Sul. A gente chama dessa área de ferradura. Se essa área apresenta uma temperatura acima do normal, a tendência é que, com o passar dos próximos meses, toda essa energia, tá, vá em direção à costa americana, tá? Então essa é a tendência. Então esse cenário que você tem na porção central norte do Atlântico, temperaturas mais baixas, então significa que ali a circulação de ventos esteja mais intensa, tá? Então isso favorece a diminuição da temperatura no local. Então você tem um maior movimento de massa em direção não é à toa que você observa ali o Golfo já com as temperaturas bem acima da normal climatológica. Então, é por isso que eu chamo a atenção nesse ano para o Golfo. Tá? O Golfo, a energia vai estar disponível, tá? Para a formação dos furacões. E se tivermos aquelas janelas, a qual eu falei antes, de pouco cisalhamento, pode disparar aí uma vorticidade em superfície que pode gerar um furacão, né? Ao passo que lá no meio do Atlântico, aqueles furacões tradicionais, sai lá da costa africana, né? A tendência é que nós tenhamos talvez um número menor de tempestades, por conta dessa baixa, uma temperatura não muito acima do esperado, mas isso também significa que os ventos ali estão muito fortes, numa direção só, né? Então, assim, isso não é difícil você disparar uma vorticidade com esses ventos muito intensos ali em superfície. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ficar de olho no Golfo. Né? E outra, né, tem aquela questão, se o Atlântico Norte as temperaturas estão bem mais altas do que o normal, você dá meio que cria uma competição, né? De área que você tem o ar ele levanta, né? Você tem uma convecção muito grande. Você tem uma área no Atlântico Norte com temperaturas bem altas, vai criar uma competição com as áreas mais ao sul, de criar áreas de convectivas, né? Então, porque se uma área criar uma convecção, vai ter uma subducção em volta, né? Então cria uma competição, literalmente. Então isso faz com que, não vai ser um ano superativo, nada disso. Tem uma coisa interessante a comentar aqui, professor, esses gradientes aqui na área extratrópicos, e lembrando, né, que basta um distúrbio para montar ciclones. Agora eu falo do meu lado, hein, pessoal, ciclones extratropicais, né, aqui também vai ter um bombardeio de ciclones extratropicais também no Atlântico Norte, né? Olha que interessante. Exatamente. Nossa, o que aumentaria o cisalhamento de ventos lá, então todos esses fatores a gente tem melhor noção à medida que a temporada for construindo, né? A gente tem essas peças desse quebra-cabeça, tá? A gente tem elas peças ali. Agora o cenário vai criando, a gente vai conectando as peças à medida que o cenário for acontecendo. Só lembrando ao pessoal, né, isso aqui são anomalias de temperatura, tá? Não é que o mar está fervendo aqui, tá, pessoal? Em relação a essa localização, as temperaturas estão acima, né, do que estaria lá normalmente. A temperatura lá é temperatura baixa, é fria. Exato. E agora, olha só isso aqui. Opa! Porque assim,
muita gente me pergunta, então por que você tem água quente, aí você tem furacões? Sim, é um ingrediente. Porém, eu sempre falo, o Golfo já tem a temperatura o suficiente para ter furacão agora. As temperaturas já estão próximas de 30 graus do oceano. Então, por que não temos agora furacões? Porque não temos agora. Ainda tem muito cisalhamento de ventos, eu posso até aqui mostrar para vocês ao vivo, mas também uma das condições é que, por enquanto, você geralmente só a partir lá da terceira semana de agosto, do dia 20 de agosto, você começa a ter muito mais furacões, porque até ali, começo de agosto, você tem muita, que a gente chama poeira, né, o Sahara Dust, entendeu? Um tempo muito estável, né, essa poeira cruzando todo o Atlântico, tá? Tá os últimos anos, estudos muito intensos lá no Cabo Verde, a NOAA tendo lá no Cabo Verde estudava a influência dessa poeira do Saara, como ela inibe a formação de furacões aqui no Atlântico. Então, você vê que aí nesses últimos dias há uma intensa a atividade da poeira do Saara no Golfo, né? Então isso está inibindo a formação de qualquer tempestade ali no local, tá? É um ar muito estável, muito estável. Você olha no horizonte assim, principalmente no pôr do sol, fica tudo marrom. Você acha que é poluição? Não é essa poeira do Saara, tá? Você vê os carros cobertos, tudo é bem interessante para quem está na costa leste observa esse fenômeno comumente. Às vezes tem ano que isso está mais intenso, tem momentos que está menos intenso, tá? Isso também ajuda na formação de furacões. Por isso que até agora nós acabamos de ter o André, que durou menos de 24 horas, foi um lá em cima, lá no Atlântico Norte, tá? Quase não teve convecção, mas você tinha ali a velocidade do vento, um centro de baixa pressão, que por alguns momentos eles falaram, opa, vamos chamar de Andréia, horas depois já se dissipou. Né? Então, essa André, época do ano, mas contabilizou já como uma primeira tempestade. Né? Então, assim, se te formar alguma coisa nas próximas semanas, vai ser algo muito breve, muito localizado, que vai durar pouco, porque as condições ainda estão adversas. Acredito que ainda nas próximas semanas de julho. O que a gente espera de julho? Geralmente, julho, novamente, passo por passo, né, professor? A gente pode vir aqui fazer um vídeo depois em agosto, em setembro, à medida que a temporada for desenvolvendo. Então é perfeito. importante mostrar onde que geralmente os furacões se formam em julho, tá? Você vê que eles se formam mesmo, geralmente é um sistema híbrido subtropical, tá? Geralmente aqui na costa leste, próximo às Carolinas, que são aqueles geralmente um sistema extratropical que faz uma transição para tropical, então um sistema que vem geralmente um distúrbio que vem de oeste, tá? Chega no oceano, encontra algumas condições propícias para desenvolvimento de um ciclone tropical, então você tem mais esses sistemas híbridos do que aqueles sistemas puramente tropicais. Tem que fazer sentido, né? Porque essa época do ano, o trópico está cheio dessa poeira do Saara. Se formar alguma coisa, é mais aqui para o norte, né? Não é à toa que o André se formou no Atlântico Norte, tá? Justamente por um distúrbio, né, que vem de oeste. Então, geralmente, se tiver a formação de furacão em julho, vai ser bem próximo à costa, tá? E não vai ser muito intenso, vai ficar em torno de tempestade tropical, depressão tropical, tá? Não, geralmente não se matura para furacão. Pode acontecer, mas é muito difícil. É bem interessante essa climatologia dinâmica, então, lá número de tempestades nomeadas em 100 anos, né? Então, o verdinho aqui está de 30 a 49 nomeadas já em 100 anos, depois o azulzinho claro que nós estamos vendo é de 10 a 29 e o resto menos que 10, que é a parte preta. Depois esse mapa aqui muda bastante, né? Setembro, outubro vira um carnaval, né? Exato, exato. Porque literalmente você tem a ITCZ já migrando mais ao norte, você tem pouca influência dessas correntes de jato que cruzam, agora criam esses tempos severos nas planícies centrais. Então você tem um menor cisalhamento de ventos aqui mais ao sul, então possibilita a formação de furacões. Então, por exemplo, maio e junho é o pico da temporada de tornado aqui nos Estados Unidos, nas planícies centrais. Por isso que a gente usa esses meses, que mesmo que já tenha começado a temporada, a gente usa para testar equipamento, porque a chance de ter furacão é muito baixa. Porém, é muito alto de a gente encontrar tornado tempo severo nas planícies centrais. Então a gente faz essa migração, testa os equipamentos lá, porque nós sabemos que climatologicamente você tem muito distúrbio, porque você ainda já tem muita umidade vindo do Golfo do México,
tá? Então você vê, a gente chama das dry lines, se você está dirigindo, por exemplo, no Kansas, você vê literalmente assim o corredor de umidade assim no horizonte passando, né? E isso às vezes pode disparar somente metade do dia, começa aquelas sistemas convectivos disparando, aquelas naves espaciais se formando, né? Que a gente fala, né? Então é uma época que a gente usa para estudar os tornados e justamente aqui a equipe do Hurricane Track, a qual eu faço parte, né? Do Mark Sudoff, está completando 20 anos esse ano, que foi a primeira transmissão ao vivo, foi durante o furacão Katrina, foi o Mark que fez, tá? Está completando 20 anos esse ano, que foi em 2005. E naquele tempo era uma caixa gigantesca com videocassete, inclusive, e um computador, um laptop lá dentro para conseguir transmitir, né? Hoje é bem diferente a nossa tecnologia, tá? A gente está várias câmeras novas, a gente está desenvolvendo bastante tecnologia. Então, são 20 anos transmitindo ao vivo, né? E a gente tem esses equipamentos lá. E um dos objetivos nossos não é só furacão também, é granizo, porque pouca gente fala do granizo, né? O granizo aqui nos Estados Unidos, o ano passado foi 60 bilhões em perda. É muita coisa, entendeu? E é por isso E que tem esse é, vídeo aqui. a gente pode mostrar uma dessas equipamentos que nós testamos, né? E, e o granizo é interessante, porque pouco estudo há, né? Então você tem que coletar, você tem um aferidor de temperatura interna, você calcula o tamanho dele e tal, o grau de incidência, como ele caiu, né? Então tudo isso tem que ser documentado, né? Então é um estudo que é bem aberto, porque assim não tem muito sobre ele. Então a gente está descobrindo à medida que a gente for estudando ele, né? É interessante também. Isso nossa, praticamente não tem estudo de granizo no mundo, né? Aqui no Brasil você tem algumas estatísticas, é um fenômeno extremamente bem localizado, então tem que ter alguém que vai olhar, ver que aquilo ali aconteceu. Radar meteorológico às vezes pega, às vezes não pega, né? Então é complicado. Tem aqui um vídeo, né, interessante que a gente vai passar aqui para os nossos telespectadores, mas é só para eles verem aqui para o senhor comentar, depois eu coloco o vídeo inteiro com áudio para o pessoal, né? Então tá aqui, vamos lá, aqui, ó. É justamente aí o Mark no carro, né? O nosso carro de pesquisa, ele ali com a rede para coletar o granizo, né? Com o áudio você consegue ver o barulho intenso do granizo batendo no carro, né? Ele tentando colher ali o granizo naquele local, tá? São várias formas que a gente tem de coletar. Essa é a mais funcional, porque você pega e você já consegue aferir dentro do carro. Lógico, a gente sempre trabalha com a segurança nossa. Out the window. Look at that. Ow! It fell the hand. It hurts when it hits. It stings. Né? Então a gente já consegue dentro do carro fazer tudo isso. Eu coloquei umas estruturas de policarbonato na janela, recortei, coloquei na janela do carro, para que qualquer eventual granizo não danifique o vidro, né, do carro. Vidro, a pancadaria não é fácil, né? Em cima a gente tem foi mandado fazendo uma siderúrgica, de ferro mesmo, uma estrutura metálica em cima, né, que faz com que o carro não seja danificado, porque senão o carro já estaria totalmente perda total já essa altura. Entra embaixo de uma metralhadora, né? O senhor quer mostrar agora aqueles outros trabalhos? Bom, acho que da parte dos ciclones tropicais, de tropicais a gente encerrou, né? O prognóstico é esse mesmo, uma temporada um pouquinho só acima do normal, né? Mas tem todo esse trabalho dos equipamentos que o senhor vai usar, né? Quer mostrar um pouco para a gente, professor? Porque em termos assim de climatologia não tem muito o que falar, porque esses grandes atores estão começando a atuar agora, a temperatura está aumentando, o sistema neutro está se fortificando, então, enfim, essas coisas a gente tem que ir acompanhando com o tempo. Ainda não temos furacões para monitorar, então acho que é legal a gente mostrar essa questão do que a gente faz em bastidores, como que a gente traz essas informações, né? Então o que eu posso trazer aqui
para vocês, por exemplo, de uma supercélula, né, no Kansas, tá? Uma supercélula para vocês. Então essas aí, ó, você vai dirigindo, você vê elas formando lá os raios. Quando você vê uma cor mais esverdeada, isso quer dizer granizo, tá? Então é isso que a gente estava focando. E onde você consegue ver uma cor mais esverdeada no céu, você sabe que ali tem granizo. Né? Então a gente se dirigindo em torno de umas tempestades dessa. Então, se você passar o vídeo, você consegue ver, né? Ó. É aquelas que o pessoal vê as imagens na internet e acha que é feito no computador. Não é não, pessoal, é feito na atmosfera. Então você vê lá no quadrante ali direito, ali, você vê mais esverdeado, próximo ali, tem bastante granizo, né? Exato, muito bacana. Nossa. Eu posso adiantar, porque você consegue ver o movimento, né? Dessa supercélula. Você consegue ver a rotação dela, mesmo lá distante, né? Sim. Então ali no meio deve ter disparado algum tornado, tá? Eu não tô com a imagem de radar do momento, mas ali deve ter disparado a chance é muito alta de ter disparado um tornado ali. Interessante, né? Muito, muito bacana. Nossa, muito bacana. Vou colocar outro aqui também. Não. Isso foi justamente daquela rede que vocês observaram, tá? Ó, esse vídeo nosso é em 360 graus, tá? Que a gente coletou, a gente gravou. Então aqui, ó, aqui tá a estrutura metálica, tá? Em volta do carro. Eu posso fazer o quê? Que é bom que esse vídeo você consegue comandar, ó. A sua visualização. Quer olhar para cima, quer olhar para baixo. É gravado em 360 graus. Então, vídeo também é dado, entendeu? Essas imagens também cooperam para isso. Ó. Aí aqui você consegue ver na hora da queda do granizo, a hora que ele coloca a redinha lá, né? Fora. Quer ver? Aqui, ó. Justamente esse momento que ele coloca a rede para fora aqui, ó. Para capturar o granizo. E assim a gente vai fazendo ciência. Muito bom, muito bom. Você consegue guardar algum deles ou não levou nada para preservar? Para poder fazer um corte depois com serra, assim, vocês estão conseguindo fazer? Sim, a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso. Vai ver aquele bordeado de gelo que tem dentro, né? A gente consegue fazer isso sim. É bem interessante, né? Porque você olha para cima, você vê o céu, você consegue visualizar. Tá bem azulado, né? Bem, na hora que você fez, ó, exato. Ó, já caindo, ó, você consegue observar no chão, olha as pedras caindo com violência, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Olha o tamanho. Posso aproximar aqui, olha esse daqui, ó. Sim. Então, você consegue aproximar, você literalmente é imersivo, né? E assim a gente vai fazendo ciência. Essa é uma câmera na frente também? Isso, tem uma GoPro gravando também, tem transmitindo ao vivo e gravando. Então, olha aqui, ó, violento, ó. Vamos ver se consegue. Barulho. No chão para ver se tem, ó. O barulho realmente é muito alto, né? E tem um último, se você me permite, também no Novo México, indo em direção a uma nave mãe, olha ali, ó, bastante esverdeado, azulado, aquilo ali é bastante granizo, tá? É ali que a gente tenta chegar. Então você vê aqui, ó, o dia transformando em noite. Olha a nuvem. E aqui é a estrutura do carro. A câmera. Essa é a terceira câmera, então são duas dessa daí? Isso. Aí você consegue. Legal porque você comanda literalmente, né?
visualização. Ali, bastante granizo, essas nuvens ali, ó, formando nuvem, as mamatos se formando ali, que significa bastante instabilidade, né? Então, ali, ó. Ali você pode ter alguma circulação aqui pode ter queda de tornado a qualquer momento aqui, ó. Bem Tem uma nuvem frio ali aparecendo, parece, né? No final. Isso. O importante é a gente sempre evitar tornado, né? Porque assim é perigoso, e hoje em dia é mais perigoso ainda, porque são diversos caçadores, que a gente chama os chasers, que vão. Hoje é em torno aí de 5 mil fácil. Então é uma loucura a gente indo na contramão, é uma loucura, assim, parece a 25 de março antes do Natal, sabe? Literalmente de carro, é desnecessário, é perigoso, a gente já viu muito acidente, é perigoso, entendeu? Tudo por causa de clique, por causa de like, né? Então, assim, a gente tá ali por outros propósitos, né? Então a gente evita, então a gente vai ver que vai se formar um tornado, a gente vai atrás do granizo, pega mais a retaguarda e deixa o pessoal lá se matando, né, para tentar pegar a imagem, para tentar pegar o clique. Inclusive o estado de Oklahoma começou esse ano, você tem que se cadastrar para ser um chaser. Né? Se o estado te parar, você pode até ser preso se você tiver, porque está virando um negócio muito louco, todo mundo querendo transmitir ao vivo, né? Em busca de likes, eles estão querendo limitar isso, sabe? Então você tem que se cadastrar, entendeu? Então não é nosso foco, né? Mas assim, é legal, se a gente visualizar e puder a oportunidade de gravar, é bem interessante, é legal, uma experiência única, mas não é muito o objetivo nosso, né? Vocês nem levam, tipo, uma tela objetiva para dar zoom longe, essas coisas assim. Tem? Ou tem equipamento desse aí? Não tem, né? Não. Nem objetiva mesmo ficar pegando o tornado. A gente literalmente escapa. Quando a gente vê que vai estourar um tornado, a gente, sai um pouco. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Célia e o Joselito, que fizeram contribuições no Vaquinha, ao senhor Celso, a senhora Marina, a Maria Tereza, que fizeram contribuições no Nossa Caixa, e os apoiadores do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o Everaldo, o José Luiz, a Lúcia, o Michele, o Nelson, o Nilci e a Roberta. Nosso agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colegas que estão sempre enviando material como sugestão de vídeos. Considere você também ser um apoiador do nosso trabalho. E para os pais que querem iniciar seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Comprando no link abaixo, você ajuda a atividade do canal. Bom, professor, agradeço a sua presença aqui no nosso canal mais uma vez, abrindo aí a estreia. Estamos um pouquinho atrasado, mas não tem problema, né? Porque em junho realmente quase não tem muita coisa, nós temos já aí o segundo prognóstico. E eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aí e vai ser convidado aí para qualquer evento mais intenso aí da temporada, por favor. Independente da quantidade de furacões, é uma coisa que sempre chama atenção. É muito importante que, além que você esteja preparado para que um furacão possa passar onde você mora, né, porque agora esse ano a gente está trazendo, por exemplo, novidades do Centro Nacional de Furacões. O prognóstico já a partir de 7 dias, já começa a dar aviso. Estamos testando o novo cone, não só vai ser o cone de projeção onde o centro vai passar, mas vai mostrar o impacto. Porque nós tivemos o ano passado o Helene, eu estava lá na Flórida quando ele passou, categoria 4, só que ele matou mais de 100 pessoas aqui na Carolina do Norte, por causa das inundações que ele provocou. Estragou até hoje, nós estamos recuperando as regiões, tá? Foi muito abalado, foi o segundo Helene, foi o segundo depois do Katrina que mais causou danos na história dos Estados Unidos, entendeu? E bem longe da costa. Então, assim, a gente tem que ficar preparado para, seja lá qual tipo de tempestade vier, não interessa se é tempestade tropical, se é um furacão, assim, você tem que estar preparado. E aquilo que a gente fala, né? Parece ser um chavão, mas é verdade. Basta um só, né? Não precisa ter muitos, basta um para provocar o dano e provocar vidas, coisa que a gente vinha eliminando, né, essa questão de perda de vidas mesmo, mas nos últimos anos tivemos um número elevado de perdas, né? Muito por conta disso, as pessoas subestimaram os alagamentos, tá? E a chuva.
que é o principal estrago de um furacão, né? Que a gente relaciona sempre aos ventos, mas a Efeitos mais inundação... secundários, né, professor? Isso que é estranho, né, professor? Os efeitos mais secundários são os que mais mataram pessoas, né? Com certeza, ele provoca a formação de tornados, né? A chegada do Milton ano passado matou algumas pessoas bem distante do olho do furacão, mas teve ocorrência nas bandas exteriores de tornado, que provocou a morte de pessoas na Flórida. Então, assim, é uma gama de fatores que a gente tem que levar em consideração quando aproxima o furacão, e não onde o centro da tempestade vai passar. Ah, ele está longe daqui e tal, mas qual que é o impacto que sua região vai ter que ter? Então, nossos telespectadores que moram aqui nos Estados Unidos, levem sempre isso em consideração. A minha região vai ser afetada como? O centro da tempestade é uma coisa, isso é para a gente avaliar cientificamente a intensidade dos ventos no centro da tempestade, enfim. Mas o importante do furacão é o dano que ele pode causar. E isso vai muito além do olho do furacão ou do centro da tempestade. Então esse é o meu recado para todos, que isso varia de tempestade para tempestade, que a tempestade é de um jeito, nunca é igual, e ela passa numa região diferente. Então uma mesma tempestade, se ela se repetisse, que é praticamente impossível, e só que passasse numa outra região, os impactos seriam diferentes. Então, tudo isso, quando ocorre um furacão, a gente vem aqui ao vivo e fala para a população: olha, nesse caso vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? Então, levar a sério toda e qualquer tempestade tropical, furacão categoria 1, levar a sério todos. É bem interessante, lembrando das novidades que saiu no relatório da NOAA, né, que além do cone, como o senhor falou, também tem as áreas que eles estão projetando, né, dos impactos. A novidade também era do zebramento de cores quando for tanto tempestade tropical quanto de um outro já em estado de furacão, né, quando tiver em intersecção de áreas, eles vão nomear também e identificar, né, isso também ficou bem bacana, mas essa novidade. E a outra coisa que eu vi foi o P3 Orion, né? O caçador de furacões, lá o avião, vai receber um novo radar, né? Radar que vai conseguir estratificar a atmosfera toda por camadas, vai ver o tamanho das ondas, vai ver o tamanho das gotas, vai ver o vento. Será que eles estão pegando isso daí tudo para depois tentar validar melhor os modelos meteorológicos de prognóstico de furacão? O que o senhor acha? Com certeza, caiu muito investimento, somente o principal modelo, que é o HAFS, tá? Que é o mais moderno. Nessa nova administração aqui, eles cortaram verbas muito. Eu conheço alguns meteorologistas que estavam nessa equipe de pesquisa, foram demitidos. Então, essa pesquisa eu acho que vai cair muito. Nós estamos preocupados com o levantamento de dados. Muitas estações foram fechadas, muitos foram demitidos, mais de 120 oficiais foram demitidos. Então a gente está muito receoso com relação à obtenção de dados na hora que tivermos a necessidade. Tá? Lógico, tem algumas novidades como o P3 aí, a questão dos radares no P3, mas a própria equipe do P3 foi cortada, se não me engano, 20% os tripulantes. Então, se tivermos mais de uma tempestade ao mesmo tempo, vai ficar complicado. Com um menor número de tripulantes, né, de equipe, conseguir ficar levantando tantos dados assim, ao mesmo tempo. Então, isso tudo nós estamos receosos esse ano, ver como é que vai ser isso daí. Né? A NOAA já está começando silenciosamente lá no Centro de Furacões, sem vir ao público, já usando a inteligência artificial, que eu acho que é o próximo passo. Então, no cone, eles já vão estar usando os modelos tradicionais, europeu, o GFS, o canadense, e também já levar o de inteligência artificial, que o grau de assertividade que eles colocaram isso e plotaram nos tempestades anteriores foi mais efetivo que qualquer outro modelo. Então, assim, é uma coisa, então, não é que em segredo, mas não vai ser trazido ao público, tá? Olha, a inteligência artificial está calculando isso eles lá vão já estar levando em consideração a inteligência artificial para a rota e, principalmente, esse é o foco deles, é a intensidade. O grande problema da gente é saber a intensidade, né? Rota, isso é meio que hoje em dia a gente consegue ter condição bem assertivo, a rota, a duração, mas a intensidade é uma coisa sempre causou problema de fazer prognóstico, né? E a inteligência artificial está vindo aí, acho que vai ser revolucionária nessa área dos furacões.
Perfeito. E também, pelo que eu entendi também do relatório, parece que aquilo que o senhor falou, que foi o grande desejo da comunidade espanhola e também a portuguesa, né, do Brasil, que fala a língua portuguesa, aliás, que vai sair os boletins também em espanhol, né? Isso foi bem interessante, né? Sim, sim, isso daí já é um programa que já vem já vem aos poucos sendo introduzido, né? Agora vai de uma forma mais ampla, tá? Eles testam isso, né? O ano passado eles já testaram esse cone, né? De 7 dias, né? Eles já testaram, agora que é meio que oficial, literalmente, tá? É isso aí. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso canal. Agradeço também a sua disponibilidade de fazer aqui rapidamente uma abertura aqui para a gente e está convidado quando tivermos mais sistemas aí interessantes e, claro, também no fechamento da temporada. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!